O caso do treinador Cuca tomou conta das principais manchetes em todo o Brasil e parte do exterior nas últimas semanas. Como nós estamos voltando com a programação esportiva aqui no canal, eu separei alguns trechos da reportagem exibida na época, ou seja, no ano de 1987, pelo programa Fantástico. Para você, meu amigo, que está acompanhando hoje todo esse imbróglio, saber exatamente como foi tratado pela televisão brasileira o caso e, sobretudo, qual foi a percepção da população na época a respeito do caso, cuja essa eu tenho que dizer que foi muito diferente dos dias de hoje. Claro, sem querer apontar aqui quem está certo ou quem está errado. Isso vai ficar por sua conta depois que acabar esse vídeo aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossa playlist de esportes. O advogado e vice-presidente do Grêmio de Porto Alegre viajou hoje para a Suíça para defender os 4 jogadores acusados de terem violentado uma menina de 14 anos. A garota subiu no quarto de um dos jogadores no hotel em Berna para pegar uma camisa do Grêmio. No dia seguinte, ela foi vista com a camisa e disse que foi estuprada pelos 4 jogadores. Fernando e Cuca têm possibilidade de serem liberados assim quase que imediatamente. Se houve algum envolvimento, e quando eu digo se houve algum envolvimento, é porque parece que há esse tipo de envolvimento com relação a 2 atletas. E é por isso que nós estamos indo à Europa, indo à Suíça, no sentido de buscar a verdade e de dar assistência possível a esses atletas. Este é Alex Estival. O Cuca é paranaense, joga na meia-direita, tem 24 anos, único dos 4 jogadores que é casado. Os outros 3 são gaúchos. Eduardo Hamster, goleiro, tem 21 anos, nasceu em Porto Alegre. Fernando Castoldi, joga na ponta, 22 anos, nasceu em Guaporé. E Henrique Etges, zagueiro, 20 anos, nasceu em Venâncio Aires. Dos 4 jogadores do Grêmio envolvidos no caso, apenas o ponta Fernando é titular da equipe. O goleiro Eduardo e o zagueiro Henrique foram campeões mundiais representando o Brasil no torneio da categoria Júnior, disputado em 85 em Moscou. O meio-campo Cuca, contratado ao Juventude de Caxias do Sul, está há apenas um mês aqui no Grêmio. Com a viagem do grupo principal à Europa, o estádio olímpico do Grêmio ficou praticamente vazio. Só ficaram aqui alguns dirigentes e jogadores do time juvenil. São 2 rapazes bastante educados. Acho que caiu na infelicidade de acontecer isso com eles. Quando elas sabem que é do Brasil, elas sabem já que é terra de futebol, samba e outras coisas. Então o jogador é sempre mais procurado e isso pode acontecer. O ambiente no Grêmio é de muita preocupação. O presidente, Paulo Odoni Ribeiro, defende os jogadores, mas diz que independente da decisão do Tribunal Suíço, o clube aqui vai tomar providências. A direção do Grêmio dá toda a solidariedade, cuidado e proteção aos seus jogadores. Só encerrado esse episódio, nós vamos fazer a nossa avaliação interna. Os familiares dos jogadores também estão preocupados. Dona Miriam e seu Vunibaldo Etges são os pais do zagueiro Henrique. Moram em Venâncio Aires, município a 130 quilômetros de Porto Alegre. Eu já pensei bastante sobre isso ali, né? E eu acho que eles violência, isso logo eu sabia que não era, né? Bom, alguém pode ter ficado com ela, no caso, né? Mas acho que nem tempo não teria, né? Porque era tão curto o espaço, né? Mas eu acho, assim, que uma menina de 14 anos, fosse minha filha, não sairia, assim, né? No meio dos hotéis por aí, com os rapazes, ficaria em casa, então, se fosse acompanhada com os pais, né? Quisesse ir festejar, né? Eu acho, né? Eu acho, assim, que a culpa, no caso, seria mais dela do que deles. Na minha família não houve nada ainda de irregular. E por isso eu tenho fé no Henrique. Ele não é de sair, não é de fazer as coisas, mas agora que tá apaixonado, tá noivo, tá com pretensões de casar. Eu não sei, mas como irmã eu não acredito nisso. Rosane Denardi, 19 anos, é a namorada do ponta Fernando. Eu já tive cartas, telefonemas, mas isso são coisas de pessoas que gostam de sensacionalismo, gostam de estragar a vida dos outros, mas o jogador é assim, né? Ele não é o único visado. Os jogadores são pessoas famosas e eu sei que é difícil aguentar isso, mas eu acho que se a gente se gosta, né?
O caso dos jogadores do Grêmio na Suíça vem sendo a principal manchete das páginas de esporte de todos os jornais aqui do Rio Grande do Sul. Em todo o estado, a população acompanha o caso. Nós fizemos uma enquete aqui no centro de Porto Alegre. De 20 entrevistados, apenas um achou que os jogadores devem ser condenados. Os jogadores do Grêmio foram muito ingênuos em terem se envolvidos com a menor, né? Eles acham que jogaram que estivesse aqui no Brasil, né? Que os dirigentes não deram uma orientação, eles se acharam aquilo e fizeram aquela... que acho que é errado. Acho que eles deram uma mancada, né? Com tanta mulher, assim, que só por eles serem jogadores, né, vão assim atrás, vão correndo atrás dos jogadores. Eu acho que não, acho que eles não fariam isso. Eu não condenaria, né? Porque eu acho que tem que ouvir primeiro a parte deles. Eles não foram ouvidos ainda, né? Eles estão trancados.